Alô, garotada, que bom estar com vocês de novo. Vamos para a nossa próxima aula. Agora a gente vai passar algum tempo conversando sobre a ecologia. Exatamente um dos temas mais abordados em todas as provas do planeta, inclusive o Enem. Quando a gente fala em termos relacionados à parte de ecologia, são fundamentais por um motivo muito simples. A vida na Terra, de alguma forma, vai continuar até que o planeta deixe de ter condições totais de vida, mas isso vai levar muito tempo. O planeta vai continuar. A situação que nós temos hoje, com a forma de vida humana no planeta e a quantidade exagerada de pessoas na Terra, hoje somos quase 8 bilhões, e a Terra não comporta 8 bilhões de pessoas, não há recursos para manter tanta gente, pelo menos da forma como vivemos. Quem está correndo risco de extinção é exatamente a espécie humana. Portanto, todo o trabalho que se faz na atualidade, falando em ecologia, sustentabilidade, poluição, e por isso tanta coisa se cobra no Enem e nos outros vestibulares e outras provas pelo mundo, é exatamente para alertar a população de que esse modo de vida, esse modo de produção não é confortável para a espécie humana. Agora, evidentemente, para que a gente possa discutir sobre ecologia, você tem que ter uma base muito boa, conceitual, da própria biologia. Portanto, as nossas ciência da natureza, biologia, física, química, nós vamos dar uma base de sustentação boa para você discutir exatamente a ecologia. Por isso o tema da nossa aula 22 são os conceitos básicos da ecologia. Agora, a ecologia é uma ciência basicamente recente. Toda vez que você ouvir falar em ecologia, pensa na palavra relação. Para ter uma relação, evidentemente, supõe a existência de dois lados. E sempre que uma relação há, alguma troca tem entre esses dois lados. Por isso, primeiro dado, o que estuda a ecologia? Observe na tela, a ecologia estuda então as relações dos seres vivos entre si e deles com o seu meio. Ora, aí você observa, então, entre os seres vivos, ser vivo, então deles entre si e deles com o seu meio. É claro que, à medida que o ser vivo influencia no meio, o meio também influencia no ser vivo. Agora, o que se troca no ambiente? Você tem que guardar que são duas coisas básicas: matéria e energia. Essas são as duas palavras-chave do universo: matéria e energia. Repetindo então, o que é que estuda a ecologia? As relações dos seres vivos entre si e deles junto ao seu meio. Relação supõe troca. Troca-se o quê? Troca-se matéria e se troca energia. Matéria e energia. Você está observando agora as relações básicas que a gente tem no planeta. Aqui a gente tem uma organização crescente. Por exemplo, os seres vivos, exceto o vírus, são feitos de células. Quem estuda célula? A citologia. Um conjunto de células com mesma forma e mesma função constitui um tecido. E quem estuda o tecido? A histologia. Tecidos
envolvidos numa macrofunção constituem um órgão. Os órgãos constituem o sistema e quem estuda esses sistemas é a anatomia. Por isso nós chamamos de níveis de organização. Níveis de organização. Ora, todos os sistemas constituem o indivíduo. O que se pode cobrar numa prova de ecologia? A partir de que momento entra em ação a ecologia? A ecologia entra em ação a partir da população. Então, na sequência, tem população, comunidade, ecossistema e a biosfera, que é o conjunto de toda a área do planeta contendo vida. Aqui eu tenho um nível crescente, como você vê, de organização, terminando na biosfera. A gente inicia lá na célula e termina na biosfera. Logo, se perguntarem quais são os níveis de organização básico, célula, tecido, órgãos, sistemas, indivíduo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Um dado que é extremamente importante e que gera uma confusão no mundo inteiro, e você pode perguntar aí na sua escola, na sua cidade, o conceito de meio. Os países, de uma forma geral, ou usam ou o termo meio ou o termo ambiente. O Brasil acabou casando os dois, usa meio ambiente. Mas os dois se equivalem. Você pode chamar só de meio, só de ambiente, ou como a gente chama no Brasil, que é corriqueiro, meio ambiente. Ora, essa noção do que é meio ambiente tem causado transtornos para um entendimento macro da própria ecologia. Meio é tudo aquilo que envolve aquilo que interessa para o nosso estudo. Quando você começou a estudar um fundamental, que começou uma noção de ciência, seu professor, sua professora disse que tudo aquilo que a gente isola para estudo chama sistema. Então, por exemplo, aí na sua escola, se resolver estudar a sua classe é o sistema, porque interessa esse estudo. Tudo que está no entorno dessa classe nós chamamos de meio. Então você vê que o meio ambiente da sua classe é a sua própria escola. O meio ambiente da sua escola é o resto da sociedade. Mas o meio ambiente de uma pessoa pode ser o seu, na sua classe, é a própria classe. Agora, se eu resolver estudar o seu fígado, o meio ambiente do seu fígado é o seu corpo. Enquanto que o meio ambiente de uma célula do seu fígado é o próprio fígado. Portanto, você vê que depende do sistema em análise para eu entender qual o meio ambiente desse sistema. Como o interesse para a gente agora é uma espécie qualquer, se eu estiver estudando uma espécie, tudo aquilo que envolve essa espécie é o seu meio. Por isso que a gente fala em relação dos seres vivos entre si. É claro que todas as outras espécies aí na sua cidade, se eu considerar você, estão e fazem parte do seu meio ambiente. E aí você troca com esses seres vivos e com o meio físico e químico o quê? Matéria e energia. Esse é o objetivo, portanto, da ecologia, que é entender esses mecanismos de troca. E como você vê, se trocamos matéria e energia com todos os outros seres vivos e com o próprio meio, todos dependemos de todos. Por isso a intervenção ambiental é sempre algo muito sério. Para que você compreenda logo os textos de ecologia que virão, com certeza, na sua prova, e muito há que se comentar durante esse ano, até pela crise da água, quando falávamos em crise da água, o pessoal dizia, vai demorar. Não, estamos vivenciando uma crise de água no mundo e no Brasil. Você precisa conhecer
os conceitos básicos. Portanto, observem na tela os conceitos básicos. Primeiro, população. O que é uma população? É um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive na mesma área, no mesmo local. Então, você aí no seu bairro, na sua classe, com seus amigos que vivem no mesmo lugar, constitui uma população. Nós somos da mesma espécie, eu e você, mas eu, como moro numa outra cidade, num outro local, eu pertenço a uma outra população. Então, guarda bem, o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive na mesma área, nós chamamos de população. O que é uma comunidade? Guarde comunidade tem como sinônimo a palavra biocenose. Muitas vezes o pessoal usa só a biocenose. É o conjunto de todos os indivíduos de todas as espécies que vivem numa área. Ou simplesmente o conjunto de populações. É claro, pense sempre no local que você vive. Aí na sua cidade não tem só humanos, tem mosca, tem mosquito, tem um monte de espécies vegetais. Se eu considerar os indivíduos de uma mesma espécie que vive aí na sua cidade, eu chamo população. Mas se eu considerar todos os indivíduos de todas as espécies, aí eu tenho uma comunidade. É claro que se cada conjunto forma uma população, eu posso dizer simplesmente que comunidade ou biocenose é um conjunto de populações de uma área. Por isso, tome muito cuidado com a dificuldade que tem social. Quando o pessoal vai para a televisão, vai para o rádio e fala, comunidade de tal lugar, o pessoal está socialmente se referindo à população humana daquela região. Por exemplo, se você passa lá na frente de uma igreja qualquer e o pastor, o padre, está lá dizendo, no próximo dia 25, reunião da comunidade desta paróquia. É claro que ele está conclamando os frequentadores da paróquia, mas se passar um ecologista e levar ao pé da letra, ele entende que o padre está a chamar todas as espécies que habitam ali na região da paróquia. Humanos, roseiras, mosca, mosquito, barata, por exemplo. Viu como é fácil fazer confusão com os conceitos sociais que a gente usa? Então, sempre população e comunidade são importantes. Lembrando que nas provas, o pessoal não vai pedir o que é um, o que é o outro. O pessoal vai te dar um texto e no texto você vai identificar se está falando de uma população ou de uma comunidade. Mas tem mais conceitos bem legais. Vamos ver? Biótopo são os fatores abióticos do meio. A é sempre uma negação, né? Bio, vida. Então, não vivos. Quais são os não vivos? Físicos e químicos. Ora, o que eu tenho em qualquer lugar? Eu tenho os seres vivos e tenho a parte física e química do meio. Então, quando eu falo de seres vivos, eu estou falando de fatores bióticos, vivos. Quando eu estou falando da parte física e química, falando de pressão, de salinidade, de pH, eu estou falando do biótopo. Tudo bem? Mas tem dois conceitos que são fundamentais e você não pode errar. Habitat. Lembra sempre que habitat lembra habitação. Habitat é a área física onde vive a espécie. Então você não pode confundir. Quando tiver uma descrição do ambiente físico onde eu encontro uma espécie, eu estou falando do seu habitat. A gente até brincava antigamente que o habitat representa o endereço da espécie. Só para você lembrar que endereço é onde se vive. Ok? Por quê? Porque o pessoal pode confundir com o conceito de nicho ecológico. O que é um nicho? É o papel desempenhado pela espécie no seu habitat. Então você vai lembrar que habitat é a descrição da área onde vive. Nicho é tudo aquilo que a espécie faz no seu habitat. Então, se eu estiver contando o que come, hábito sexual,
Enfim, quando eu descrevo a ação da espécie, eu estou descrevendo o seu nicho ecológico. Por isso que antigamente a gente até brincava nas salas de aula e falava, nicho ecológico é a profissão da espécie. Claro que você não vai responder isso em lugar algum, mas só para você lembrar que profissão é aquilo que a gente faz. Endereço é onde a gente vive. Por isso que a gente brinca que habitat representa o endereço da espécie e que nicho ecológico representa a profissão da espécie. Essas duplas de conceitos vivem aparecendo em ecologia. População e comunidade, habitat e nicho ecológico. Espero que você jamais esqueça a importância que tem. Mas aí vem um outro dado que eu quero que você preste bem atenção. Competição. Quando ela ocorre, espécies de mesmo nicho se encontrarem no mesmo habitat. Se você pegar um campo, um fragmento florestal, é claro que você vai encontrar, por exemplo, várias espécies de animais diferentes vivendo naquele local. Como é possível? Porque não apresentam o mesmo nicho. Sempre que duas espécies se encontrarem no mesmo habitat, tiverem o mesmo nicho, elas vão competir. É claro, elas podem ter um sobrecruzamento de nicho total parcial. Por exemplo, vamos falar de sementes. Tem lá duas espécies de aves. Uma come semente grande, outra semente pequena. Mas elas também podem comer sementes médias. Então, elas vão competir quando encontrarem sementes médias. Mas terão também a possibilidade de sementes grandes e pequenas, onde não há sobrecruzamento de nicho. Mas se elas se alimentarem só de pequenas, só de médias ou só de grandes, aí evidentemente vai haver uma competição total. E nesse caso, só tem duas alternativas. Uma das espécies desaparece ou migra. Portanto, lembra, sempre que falar que houve competição, é porque elas estão no mesmo lugar e têm o mesmo nicho. Ou sempre que disser que essas espécies vivem no mesmo local, mas não competem, aí você conclui que elas apresentam nichos ecológicos diferentes. Tá bem claro? Tranquilo? Não vai esquecer? Porque agora vem um outro dado que é extremamente importante. Observe aí. Ecossistema. Olha o que eu falei no início da aula. Sistema é o que eu isolo para estudo. Portanto, o sistema é ecológico. O que é um sistema ecológico? É qualquer área. O que tem que ter nessa área? A biocenose. O que é a biocenose? É a comunidade. E o que é a comunidade? São todos os seres vivos da região, ou seja, são fatores bióticos. E o que é o biótopo? São os fatores físicos e químicos da região. A comunidade são os fatores biológicos, físicos e químicos da região. E o que representam esses fatores físicos e químicos? Fatores abióticos. E o que eu falei no início também? Há uma troca. Uma troca de quê? De matéria e energia. Aí você sabe o que é um ecossistema. Portanto, atenção, um sistema ecológico ou ecossistema é qualquer área da natureza em que a comunidade, ou seja, os fatores bióticos e o biótopo, fatores físicos e químicos abióticos, trocam matéria e energia entre si. Então, veja bem, não se define o tamanho dessa área. Se não se define, o que caracteriza é ter uma comunidade, ter fatores físicos e químicos e entre eles trocando matéria e energia. Portanto, uma floresta pode ser um exemplo de ecossistema, um oceano, um exemplo de ecossistema, um lago, um exemplo de ecossistema, ou
Um aquário que você faça em casa, um terrário, pode ser um exemplo de ecossistema. Por quê? Porque não há uma definição do tamanho dessa área. A definição é ter uma comunidade e ter fatores bióticos e abióticos trocando matéria e energia entre si. E o que a gente faz no ensino médio inteiro, que é objeto de cobrança nos vestibulares e no Enem? Exatamente o estudo do ecossistema. Logo, o que a gente vai trabalhar ao longo de todo esse período é aprender a entender os diferentes ecossistemas da Terra. Tudo bem? Vamos continuar? Ó, biosfera. Então vamos apagar aqui para você observar a biosfera. É o conjunto de toda a área com vida no planeta. Ó, bios, vida, esfera da vida. Ora, se eu reúno toda a área com vida no planeta, na verdade, eu tenho aí uma reunião dos ecossistemas. E já caiu em vestibular aqui no sul do Brasil, especificamente na Federal de Santa Catarina, afirmando um item de que a biosfera poderia ser entendida como um único e grande ecossistema. E, na verdade, a Terra toda pode ser entendida realmente como um único e grande ecossistema, porque é influência planetária geral. Lembra quando a gente estudar, por exemplo, a poluição, ela não afeta apenas a área onde acontece, mas tudo afeta tudo, porque todos dependemos de todos. Tudo bem? Vamos então continuar o nosso trabalho. Observe aqui na tela, quando eu tenho uma savana, se eu descrever a região onde eu encontro esse tipo de animal, eu estou descrevendo o quê? O habitat. Mas a hora que eu trabalho todo o aspecto funcional dessa espécie no seu habitat, aí eu estou falando de nicho ecológico. Então, nicho ecológico, ação, habitat local. Tudo bem? Você pode observar aqui também, então a espécie, o conjunto de indivíduos da mesma espécie forma uma população, então a população eu tenho um outro lastro que vai além da espécie, juntando todas as populações de uma região, eu tenho uma comunidade, então a comunidade é mais abrangente do que a população. Outro dado, bioma. Bioma é qualquer área da natureza em que eu considero clima, flora e fauna. Você vai lembrar que o clima determina a flora e os dois determinam a fauna de uma região. Então, sempre que a gente estudar as características de um bioma, eu tenho que trabalhar a parte climatológica, a partir daí entender que tipo de flora tem e a partir daí o tipo de fauna. Por isso a gente vai descrever sempre isso, características do bioma, clima, flora e fauna. E aí você vai ter que entender um outro dado. A gente vai estudar os principais biomas terrestres com ênfase nos biomas brasileiros. Que o Enem prima pela interdisciplinaridade, você vai estudar e estudou esses biomas tanto em biologia quanto em geografia. Por quê? Porque a vida é uma só, né? Então essa divisão é só pedagógica para a gente. Como você pode ver aí na tela, ó, clima, flora e fauna de uma região. Esses são os principais biomas mundiais, né? Tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, campos e desertos. Nós vamos estudar, na sequência, também os biomas brasileiros, por exemplo, floresta amazônica, zona de cocais, caatinga, cerrado, a Mata Atlântica, os pampas ou campos sulinos, a mata de araucária, o Pantanal. Aí estão os biomas. Você vai pegar o mapinha do Brasil, vai pintar, porque tem que entender sempre a localização, o que é fácil, porque você nasceu no Brasil, sabe cada região brasileira, e aí a gente estudar as principais características de uma região dessa. Agora, veja bem, em termos de Brasil, eu tenho floresta amazônica, Pantanal, Cerrado, por exemplo, Caatinga.
Você não tem uma barreira física falando assim, ó, para lá é floresta amazônica, para cá é cerrado. Mas existe uma região intermediária que vai modificando de características até que você entre definitivamente nesse novo bioma. Toda essa área de transição a gente chama de ecótone. Então, zona de transição entre 2 ecossistemas e 2 biomas. Portanto, falando em ecótone, você vai lembrar que é mais ou menos como a fronteira entre 2 países. Essa fronteira entre 2 países, as pessoas têm cultura, casam as 2 culturas, normalmente falam as 2 línguas, porque fica uma região intermediária. Então, o ecótone é uma região intermediária entre 2 ecossistemas ou 2 biomas. Fatores do ecossistema. Então, a gente já viu abióticos que não são vivos, né? Luz, calor, salinidade, pressão, clima, água, etc. Bióticos, os seres vivos. E aí, toda vez que a gente falar em alimento, evidentemente, está falando em fatores bióticos. Feito? Espero que você tenha guardado bem esses conceitos básicos. Não parta para o estudo do resto da ecologia sem dominar esses conceitos básicos. E agora, para a gente ver o que o Enem e o que o Brasil anda pedindo sobre isso, vamos ver alguns exercícios rapidinhos. Então, primeiro, questãozinha do Enem. O menor tamanduá do mundo é solitário. Eu sublinho porque está definindo uma característica. Hábitos noturnos, passa o dia repousando, geralmente é um emaranhado de cipós, corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação, gera um único filhote. A cria deixada em uma árvore à noite é amamentada pela mãe até que tem idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Ciência hoje das crianças. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu. Gente, habitat. Descrever o local onde ele vive? Não. Então não posso aceitar o habitat. Não falou da parte físico-química, não falou de nível alimentar que a gente vai estudar e nem potencial biótico que a gente vai estudar. Está descrevendo a ação no meio. E a ação é nicho ecológico. Próxima questãozinha. O esquema abaixo representa os diversos meios em que se alimentam aves de diferentes espécies que fazem ninho na mesma região. Aqui a ave do tipo 1 vive nessa área, a ave do tipo 2 vive para o lado de cá e para cá. A ave do tipo 3 ela consegue viver numa área maior. E a ave do tipo 4, então está aqui, mar, charcos salgados, poucos salgados. Veja, eu estou saindo do mar em direção ao continente. Terreno seco ou cultura, e aqui é onde tem arrozal. Veja que a gente vê a área onde elas vivem, mas a gente não sabe do que elas comem. Aí diz assim, com base no esquema, uma classe de alunos procurou identificar a possível existência de competição alimentar entre essas aves e conclui que, ora, sempre que falar em competição, você deve lembrar, quando competem, quando vivem no mesmo habitat, e ali a maioria delas ocupa o mesmo habitat, total ou parcial, mas que tem o mesmo nicho. E o texto não falou do que elas comem. Se você voltar ao texto, não há competição entre os 4 tipos de aves, porque nem todas elas se alimentam dos mesmos locais. Exatamente, mas não é isso que interfere. Interfere é o tipo de alimentação que não foi dito. Então não posso garantir que não haja competição. Não há competição apenas entre as aves tipo 1, 2, 4 porque retira alimentos de locais exclusivos. Não é esse o caso. Há competição porque a ave do tipo 3 se alimenta em todos os lugares e, portanto, compete com todas as demais. Mas depende do que ela se alimenta. Isso não foi dito. Se ela não usar o mesmo alimento que as outras, não tem competição, embora ela viva no mesmo habitat de todas as outras. Voltando, há competição apenas 2 e 4 porque retiram grande quantidade de alimentos de um mesmo local. E daí? Mas que tipo de alimento é esse?
Ó, não se pode afirmar se há competição entre as aves que se alimentam em uma mesma região sem conhecer os tipos de alimento que consomem. Então você vê aí a resposta correta. Veja como é tranquilo. Em uma floresta ocorrem 3 espécies de árvores igualmente bem-sucedidas e numerosas. Essas árvores constituem, ó, são 1, 2, 3 espécies. Uma população, 2 populações, 3 populações. Então você vê que é bem tranquilo também essa questão, bem tranquila, né? Considere as seguintes definições: conjunto de todos os indivíduos de uma mesma espécie vivendo em uma mesma área em um mesmo intervalo de tempo. Já viu, né? Conjunto de todas as populações que ocorrem numa determinada área. Aqui está o conceito do quê? De comunidade. Conjunto de todos os ecossistemas terrestres, lembra da biosfera? Aí o que é que diz o texto? Aqui falando de população, né? Assinale a opção que corresponde respectivamente. Cuidado com respectivamente, quer dizer, absolutamente em ordem. O que nós tínhamos lá? População, comunidade e biosfera. Eu quero que você perceba como a gente pode tratar esse tipo de questão. Se você só soubesse população, ficaria entre a A e a D. Ah, eu só sabia comunidade. Entre a A e a D. Ah, eu só sabia biosfera. Entre a B e a D. Por exemplo, eu sei comunidade, então é A e D. Se é A e D, teria respondido aqui, ó, eu teria que definir bioma e biosfera. Você podia não saber que era biosfera, mas sabendo que não fosse bioma, sobraria também a letra E. 5. Pesquisadores do Departamento de Biologia da Universidade Estadual da Paraíba realizaram um estudo da macrofauna do açude Bodocondó, localizado na cidade de Campina Grande, Paraíba, coletando os seguintes organismos: 5 gastrópodos, ó, tem aqui uma população, 8 cariciformes peixes, outra população, então 1, 2, 10 dípteros, 3 populações, 2 quelônios, cágados, 4 populações, 2 ciconiformes, garças, 5 populações, 3 sapos, 6 e 5 rãs, embora anuros são de espécies diferentes. Então eu tenho aqui já 7 populações. Você vai lendo e vai anotando. E como é tudo no açude, tem uma comunidade. Vamos ver o que o texto diz? Esse pequeno açude contém o quê? Uma comunidade e 7 populações, exatamente a letra C. Valeu, gente? Viu como é tranquilo? Se você aprender o básico e treinar exercícios, souber fazer as questões, meu amigo, nem será um sucesso. Lembra que o aluno bem preparado é aquele que está preparado não para resolver o que sabe, que é moleza, mas para resolver o que não sabe a partir daquilo que sabe. Aí entra a atenção e o raciocínio. Separar a base, aquilo que é essencial, e saber jogar com as alternativas, como eu acabei de mostrar. Um grande abraço, até a próxima.